Boa tarde. Bom, gente, boa tarde a todos. São 4h01 da tarde. Nós vamos começar mais uma live do Inesc Conecta. Vocês me ouvem bem, pessoal que Sim, tudo está bem? chegando? Sim. Ótimo, excelente, excelente. Então, gente, eu me chamo Tarso Vilela, sou professor aqui da Universidade Federal de Sergipe e sou pesquisador associado à UNESP-PD Brasil, colaboro com algumas iniciativas do Instituto. E vou fazer a parte da apresentação institucional aqui do Conecta dessa semana, não é? E, na sequência, na parte de oportunidades, eu vou passar a palavra para a pesquisadora associada Thalita Alves, que vai falar propriamente das oportunidades que nós vamos tratar essa edição. Nesse Inesc Conecta, como a gente não consegue trazer tudo o que gostaria, né, para os 40 minutos de live, a gente está tratando de priorizar oportunidades da FINEP, inclusive oportunidades que requerem a participação de empresas nos seus editais, tá? Mas nós temos outras oportunidades no nosso boletim. Esse boletim é disponibilizado para todo mundo que está cadastrado na nossa base de pesquisadores e vou falar mais um pouquinho dele daqui a pouco. Queria também aproveitar para avisar que nossa live está sendo transmitida no Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, e ele é constituído de associados, né? São 15 universidades e institutos associados que formam o Inesc-PD Brasil. Entre eles, universidades públicas brasileiras, como a Universidade Federal de Santa Catarina, Unicamp, Universidade de Goiás, Maranhão, Sergipe, e do outro lado do Atlântico a gente tem um associado que é o Unesctec, que é outro instituto de ciência e tecnologia que está em Portugal. Tá? E todas essas instituições juntas, né, definem os passos aí que o Inesc Brasil toma. Né? Como podemos ver aqui nesse mapa, né, todas essas instituições que estão marcadas, elas têm ou são associadas ou conveniadas ou têm memorandos de intenção conosco. Tá? Tem ainda instituições na América do Norte que não couberam no mapa aqui, mas a gente também tem memorando de intenção. Algumas na África, algumas na Ásia. E a ideia, como um todo, né, é coordenar esforços para realizar pesquisa de relevância social e reconhecimento internacional e contribuir para o desempenho, competitividade e internacionalização das empresas e instituições brasileiras. Como eu falei há alguns minutos, o Inesc-PD Brasil não tem fins lucrativos, né? Na sua missão institucional tem a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, e tem também o desenvolvimento de processos, produtos e serviços como missão. E apoia projetos de pesquisa, ensino e extensão de interesses de outras ICTs. A gente divide o Instituto em áreas de negócios e áreas de pesquisa, como é que isso se arruma, né? Nesse slide nós podemos ver as áreas que existem de negócio e de pesquisa, e no slide seguinte, uma matriz onde elas se combinam. Por quê? Porque os projetos em geral, principalmente os de nível, né, de prontidão tecnológica mais alta, eles, em geral, são multidisciplinares.
Então, é muito comum que uma área de negócio faça uso de várias áreas de pesquisa para gerar um produto. E isso acontece, né, de uma forma muito natural dentro do Instituto. Em números, a gente tem 14 anos de experiência, mais de 30 projetos ativos em 2025, 150 bolsistas apoiados em todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, 270 publicações científicas indexadas e experiência em mais de 20 países, em consultorias técnico-científicas e realização de projetos propriamente ditos. Quando a gente fala do Conecta, especificamente, existe um fluxo natural, né? Por que a gente está aqui? Primeiro, para divulgar as oportunidades, ampliar, né, cada vez mais a divulgação dessas oportunidades. Nenhuma delas é fomentada propriamente pelo INESC, mas nós temos, dentro da nossa missão, né, o apoio a ser disponibilizado para as universidades do Brasil, e a gente pode ajudar na submissão de propostas para esses editais, conforme colocado nesse fluxograma que vocês veem na tela. Tá? Existe uma inscrição via formulário, e a gente vai compartilhar um QR Code daqui a pouco na tela, que vocês podem ler e responder o formulário. E depois nós fazemos uma seleção das propostas que têm maior viabilidade, damos retorno por e-mail para todos que nos escrevem, tá? Depois agendamos reuniões para entender melhor a proposta, procurar formar um consórcio com competências de professores, tanto de quem teve a ideia da proposta, como de outros pesquisadores que podemos identificar na rede INESC Brasil, já que nós temos a rede de pesquisa ampla envolvendo várias universidades. E dando tudo certo, né, formado esse consórcio, a gente escreve a proposta e faz o envio, né, para que o projeto caminhe. Então, esse é o fluxo natural aqui de propostas que se constroem, começando no Conecta e no nosso boletim de oportunidades. Quando a gente pensa numa proposta específica, aqui, por exemplo, nós temos uma proposta da área de energia elétrica que faz uso de 4 áreas de pesquisa diferentes: inteligência artificial, sensores e atuadores, sistemas de energia e gestão e inovação. Tá? Essa proposta especificamente foi de um caso de sucesso que tivemos, um projeto que já terminou, mas que foi bastante importante na história do Instituto, né? E aqui tem um overview desse projeto. Ele resultou no depósito de 5 patentes, várias publicações científicas, e a instalação de um protótipo em linha de transmissão. Vocês podem ver nessa fotografia que está aí, aquela peça azul pendurada na torre, é o TECOM, né, que é o produto tecnológico desse projeto, que foi fomentado pela TBE, dentro do Ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL. E o TECOM é um isolador instrumentado. Na prática, além de fazer o que um isolador comum faz na linha de transmissão, ele também mede temperatura, tração e corrente elétrica. E para desenvolver esse produto, a gente precisou nacionalizar várias técnicas, por exemplo, de medição de grandezas físicas utilizando óptica, né? Então, foi um projeto bastante interdisciplinar, teve a parceria da TBE, e pelo lado das universidades, nós tivemos 10 universidades brasileiras envolvidas em um projeto só. E esse tipo de cooperação é o ambiente em que o INESC se destaca, porque ele atua como uma janela única de interface. Então, em vez da empresa ter que lidar com 10 universidades de forma separada, ela lida com o Instituto, e o Instituto, da porta para dentro, resolve com as universidades, né? Isso amplia bastante a
possibilidade de captação de projeto, também a possibilidade de cooperação entre as universidades. Né? Aqui algumas justificativas né, do porquê submeter seu projeto com o Inesc PD Brasil. Tem a questão da rede Inesc PD Brasil, que é uma rede de excelência, como eu já falei. Tem vários pesquisadores na nossa base e com quem nós temos contatos. Eventualmente, o pesquisador está isolado ou tem uma parte da equipe de uma potencial candidatura a um projeto, mas falta, sei lá, um especialista em microeletrônica. Né? Não tem, a pessoa não conhece aquele especialista, quem vai lidar com a determinada parte de microeletrônica. Nós podemos apoiar e conectar esses pesquisadores, encontrar alguém de microeletrônica na rede Inesc Brasil, colocar essas pessoas em contato e apoiar a escrita da proposta. Não é? Então, já falei transversalmente da questão dessas equipes multidisciplinares. O Inesc, dentro da proposta, pode oferecer a gestão integrada e eficiente, com a janela única de interface, como eu falei no caso Tecom, né? Ela foi muito bem usada. Existe também a transferência de tecnologia com impacto, as soluções tecnológicas dos projetos que passam pelo Instituto têm essa característica, né? E o apoio pode ser dado tanto na submissão da proposta até o encerramento do projeto, realizando gestão não só administrativa, mas também científica do projeto, junto com o coordenador e a equipe. Né? Bom, se vocês estão aqui hoje na live, provavelmente vocês tiveram contato com o nosso boletim de oportunidades. Não é? É um documento que é escrito por uma equipe dedicada aqui do Instituto e que coleta várias oportunidades, coloca isso em um boletim mensal que é distribuído, né, para as pessoas que estão cadastradas na nossa base de pesquisadores. Tá? Quem ainda não tiver inscrito na base, quiser receber o boletim por e-mail ou mensalmente, esse QR Code aí na tela vai lhe levar para um formulário, é só preencher e você está cadastrado. E se um dia você não quiser mais receber, é só quando chegar nosso e-mail responder, olha, por favor, me descadastre. A gente vai lá e te descadastra da base, tá? De maneira eficiente e sem maiores transtornos, tá, gente? Então, inclusive não dá tempo de falar tudo aqui no Conecta, no evento, na live. Então, lá no boletim, tem várias oportunidades específicas para as pesquisadoras, tem oportunidades específicas para a área de humanas, enfim. Nem tudo que tem no boletim dá tempo de falar aqui na live. Tá? Outro aviso rápido, em breve nós vamos ter o blog do Conecta, onde a gente vai poder acessar esses boletins e ter uma forma mais dinâmica de filtrar as oportunidades, de acessar os editais, etc. Então, em breve a gente vai divulgar também. E, fechando essa parte institucional, né, já falei aí 10 minutinhos, eu passo a palavra agora para a nossa pesquisadora associada, a Thalita Alves, que vai com vocês, daqui para frente, falar propriamente das oportunidades, tá? E agradeço muito a presença de todos, espero que o evento, né, a live de hoje, esteja à altura das expectativas de vocês, tá? Thalita, por favor. Obrigada, Tasso. Boa tarde, novamente, a todos e a todas. Nós vamos começar a segunda parte da apresentação. Pode passar, Tasso. Aqui falando um pouquinho ainda da nossa atividade de prospecção. Então, só salientando que nós prospectamos até a data de ontem. E o material ele possui um conteúdo trabalhado por nossa equipe interna, mas a gente pede sempre que vocês verifiquem os links que nós disponibilizamos, onde tem inclusive mais detalhes sobre os editais, e prevalece sempre aquilo que está no site da instituição de fomento. Ok?
aqui é o link do formulário de intenção. O pessoal aqui da equipe também está colocando no nosso chat para que vocês tenham acesso. É a partir dele que nós conseguimos nos comunicar com vocês e entender um pouquinho mais sobre as equipes de pesquisa. Então, vai ter um campo para vocês preencherem o edital, o qual vocês têm interesse. Vai ter um campo também que a gente quer conhecer um pouco mais se vocês já têm uma empresa parceira ou se vocês já têm uma ideia do projeto. Esse formulário ele fica disponível ali até o dia 5, então vocês podem pegar o link com calma, fazer depois do evento, que a nossa equipe ela vai entrar em contato com vocês para que a gente consiga formar um grupo de submissão a essas oportunidades. Ok? Nessa edição especificamente, nós vamos trazer o edital Mais Inovação FINEP. Então, vocês vão perceber que nós vamos trabalhar um pouquinho mais ele, porque estamos recebendo, inclusive, muito contato de empresas, muito contato de pesquisadores, tentando entender um pouquinho mais como a FINEP está enxergando, né, todo o arranjo dessa proposta, mas também pedindo apoio na submissão, ok? O FINEP Mais Inovação, ele tem editais, né, abertos ali desde o início de março, e nós fizemos um apanhado geral aqui de todos aqueles que passaram já por essas etapas de avaliação e os que, inclusive, conseguiram chegar até, de fato, a aprovação. E o que nos deixou atentos, né, que esse edital ele tem indeferido a maior parte das empresas, já que o público-alvo é empresa com participação de ICTs, logo nessa etapa um, que é essa quarta coluna, na verdade, que nós estamos enxergando. Então, a conclusão que nós tiramos disso é que a maioria das propostas, elas de fato estão sendo reprovadas naquela primeira etapa de avaliação dos documentos da empresa, né, da avaliação da habilitação da empresa, e não chegam sequer a serem avaliadas em termos de mérito, que é a etapa 2, que mais propriamente avalia a equipe, avalia a parte técnica. E isso nos chamou a atenção porque a questão da elegibilidade tem sido, por vezes, mais desclassificatória do que, de fato, a parte técnica, que é o quanto nós temos investido ali junto a uma proposta como o FINEP, que a gente sabe que nos pede bastante tempo, demanda, organização e assim por diante. Então, hoje nós temos 9 editais abertos em linhas temáticas distintas e apenas uma delas, que é de base industrial de defesa, que teve um projeto apenas aprovado ali em torno de 25 milhões. Todas as demais ou já possuem uma fila de propostas que ainda serão avaliadas ou tiveram um indeferimento, a maior parte na etapa um e uma pequena parte ali na etapa 2, a etapa de mérito e técnica. Ok? Então, só para a gente entender um pouco mais qual é que é o papel das universidades, né, e como nós, como INESC, nós podemos apoiar a condução dessas equipes multidisciplinares, a FINEP ela tem colocado 2 tipos de arranjo, no qual tem sempre que haver uma empresa como proponente. Então, a empresa que tem cadastro junto à FINEP, a empresa que submete junto à FINEP, a empresa que é tecnicamente avaliada nesses 2 arranjos aqui demonstrados. Contudo, a FINEP coloca que a participação ela é obrigatória de, no mínimo, um ICT em qualquer que sejam os arranjos. E com isso ela está deixando a mensagem clara de que as empresas elas precisam desse apoio para alcançar aquele produto que tem um risco tecnológico elevado dentro da empresa. Esse segundo arranjo em rede, ele possui como pré-requisito de que 2 outras empresas coexecutoras também participem, e aí ela tem também um papel importante junto ao edital. E o primeiro, que é o arranjo simples, ele não necessariamente precisa de uma empresa como coexecutora, mas também a gente tem visto que é importante que tenha isso. Todos os editais que nós vamos entrar no detalhe técnico na sequência, eles possuem o que nós chamamos, né, de fluxo contínuo. Então, apesar de no próprio site da FINEP, cada um eles terem um tempo máximo de submissão, que é por volta ali do mês 8, a gente sabe que quando esgota aquele recurso que está destinado para aquela chamada específica, automaticamente aquele edital ele é fechado.
Então, para esse primeiro, nós temos que as propostas elas podem variar entre 5 e 10 milhões, e para esse segundo, a gente tem esse range um pouco maior de 5 e 20 milhões, mas que as empresas elas também têm que ter um faturamento maior, no caso do segundo arranjo, em torno de 16 milhões, e tem toda a questão também do grupo econômico e assim por diante. Nós temos falado que esses editais eles são difíceis e, ao mesmo tempo, eles são muito vantajosos para a empresa. Então, por exemplo, fala-se muito sobre a contrapartida, que é algo que a gente pode amadurecer por muito tempo, né? E a gente sabe que as empresas olham isso como uma coisa positiva ou negativa, depende muito, mas a Finep ela assume a maior parte do financiamento. Então, nós temos contrapartidas mínimas de 5%, que é importante salientar também que a empresa ela tem que realizar esse depósito junto à conta, então tudo isso é o arranjo da Finep, mas que também ele recebe toda essa subvenção não reembolsável da Finep para que elas consigam alcançar aquele produto ali ao final. Eu estou vendo algumas perguntas no chat, mas depois a gente pode ir passando um pouquinho mais devagar. Mas a mensagem aqui é que nós, como ICT, nós somos requeridas nesses editais e que a gente precisa saber como ajudar essas empresas a alcançar, até pela experiência que nós temos nesse mundo de P&D. Ok? Ok? A gente traçou esse slide aqui, estamos chamando de estratégia Finep mais inovação. E até isso é só uma parte do que a gente está indo em muitos diálogos com as empresas, com os pesquisadores, e realmente a mensagem que a gente quer deixar aqui junto a vocês que vão nos procurar nos momentos subsequentes a essa live é de que nós temos que encontrar empresas que tenham algum problema, ou que tenham algum processo, algum equipamento, algum produto que precisa ser melhorado, que precisa, inclusive, avançar na sua cadeia de inovação e queira transformar isso em negócio. A Finep quer ver que aquela empresa ela tem a capacidade de comercializar aquele produto ao final do projeto. Então, não basta que nós, por exemplo, como ICT, tenhamos um problema nosso ou uma linha de pesquisa bem definida e a gente venha procurar uma empresa que, por horas, talvez nunca tenha trabalhado com aquilo. Não, a Finep quer ver a trajetória daquela empresa que encontrou algum problema na sua cadeia de produção e quer melhorar e quer alcançar e quer sanar esse problema encontrado ou essa, digamos esse impasse por meio de um financiamento de subvenção econômica como é esse edital de mais inovação. A empresa coexecutora, obviamente, ela pode assumir vários papéis, mas é importante que a gente, nesse arranjo, não a veja como uma subcontratada ou como uma prestadora de serviços, e sim aquela que viabiliza aquela escala, aquela empresa que ela tem, inclusive, um ambiente operacional, aquela empresa que pode, de alguma forma, agregar a minha empresa proponente dentro desse negócio. E nós, como ICT, a gente vai, de fato, conduzir que a empresa ela consiga reduzir toda essa incerteza tecnológica, nós vamos repassar as capacidades dos nossos laboratórios, da nossa pesquisa, para que ela, de fato, consiga melhorar aquele problema, aquele processo, aquele produto que hoje ela tem. Esse é o arranjo que nós temos apresentado em todos os FINEP que nós estamos nessa fase de construção, e por entender, a partir de leitura, de conversa ali com a FINEP, de que esse também é o arranjo esperado para o financiamento dessas propostas. Então, eu vi rapidamente aqui a questão de propriedade intelectual, por exemplo. A Finep ela não quer a propriedade intelectual ela fica com a empresa. A Finep não quer reter essa solução para ela. Toda a propriedade intelectual fica para que ela consiga, de fato, fazer toda a estratégia comercial daquele produto. Então, entendam que em um arranjo como esse, a ICT, dentro desses editais Finep, ela atua como uma empresa de consultoria. E se nós formos ver, inclusive, como é que essa rúbrica de pagamento da ICT ela está alocada dentro da Finep, é na rúbrica de consultoria, de serviços de consultoria.
Então, a equipe da ICT, por exemplo, ela não é avaliada tecnicamente nesse tipo de edital. A equipe que tem que ser declarada nesses editais mais inovação é a equipe da empresa. A empresa que contrata esse serviço de consultoria junto à ICT, que tem também um papel bem definido, que tem um cronograma bem definido, que tem todas as etapas de execução bem definido nesse edital. Então, a gente quis trazer só um panorama geral. É claro que o FINEP Mais Inovação, ele desencadeia uma série de outras dúvidas, de requisitos, né, de elegibilidade, de documentação. Tem a questão do vídeo também, que é exigido já no ato de proposição, ali na primeira fase. Então, novamente, nós temos o link do formulário no chat. O QR Code não está em tela, mas o pessoal vai colocar novamente. Nós aqui estamos à disposição para ajudar os grupos de pesquisa a terem esse relacionamento, a ter esse contato e discussão junto com as empresas, para que a gente consiga fazer um arranjo factível. Então, a gente ajuda vocês tanto nessa etapa de conversa junto com empresas, como também para alcançar um time, uma equipe multidisciplinar, para que a gente consiga submeter dentro daquelas linhas temáticas. Então, nos procurem, tragam seus problemas. Eu sei que muitos já estão tentando conversar com empresas, algumas já sabem como é que funciona o Mais Inovação, que já tem anos ali, a todo ano abre um novo edital, outras não, então a gente pode ajudar nesse caminho, ok? E a partir desse slide, a gente foi trazendo um pouquinho mais sobre cada um dos editais abertos. Então, como a gente viu naquele primeiro slide, nós temos 9 deles. A FINEP, eu particularmente achei que ela foi bem feliz na divisão das áreas temáticas. Eu acho que ela conseguiu englobar vários dos problemas que hoje nós temos, tanto a nível de mercado como a nível Brasil. Então, o primeiro deles é o de transição energética. Como eu falei anteriormente, né, o prazo aqui, a maior parte está para o mês de agosto, mas entendo que é um edital de fluxo contínuo. Quando esse valor total da chamada ele chegar ao fim, esses editais automaticamente eles são fechados. Então, para a transição energética, nós temos ao todo 8 áreas temáticas. O valor total da chamada ela é distribuída para esses 8, então, sempre naquele anexo 1 que vocês vão encontrar no site FINEP, e isso vocês vão ter acesso aqui a partir desse link, vocês vão ver essa classificação tanto de recursos quanto de TRL e outras informações que dependem da tipologia. Então, aqui tem áreas desde armazenamento de energia até biogás, então tem também voltados para CO2, geração de eletricidade. Então, a FINEP traz descrições para cada um desses campos, mas também a gente quer ajudar vocês nesse relacionamento com a empresa para encontrar tanto o melhor edital quanto a melhor linha temática. Lembrando que, na etapa 1 de elegibilidade, a aderência da empresa à linha de pesquisa ou área temática escolhida também é julgada pela FINEP. Então, a FINEP quer ver que a empresa ela tem, de fato, toda uma trajetória de P&D naquela linha específica escolhida ali, dentro da submissão da proposta. Então, do meu lado direito, a gente tem outra proposta. Ela já tem um valor total da chamada um pouquinho menor, né, que é de economia circular em cidades sustentáveis. Esse edital ele entra tanto no desenvolvimento de produtos e processos que englobem esses princípios, né, de circularidade, desenvolvimento químico e de base sustentável. Então, ele também está entrando com soluções ali para água, esgoto, né, saneamento, mas ele também beira a inovação de materiais, de sistemas construtivos. Então, a gente está falando aqui de moradia, espaços públicos sustentáveis e outros, né? Ok? Temos outros dois aqui abertos, que é o de transformação mineral. Salvo engano, de transformação mineral, ele é um dos que teve uma chamada reprovada já, e com reprovada entendam que ele já chegou até a análise de mérito técnico. Ele é uma das poucas que se chegou, a transição energética também, mas ele também já tem uma fila de editais em avaliação um pouco menor. O valor total da chamada ali disponível para as linhas de pesquisa e áreas temáticas é em torno de 200 milhões.
e as linhas temáticas vão desde minerais e materiais críticos até mineração urbana. Entra-se aqui também ímãs, tecnologias sustentáveis, voltadas para a área de mineração, né, como diz no título do edital, descarbonização da transformação mineral e assim por diante. O link também estará aqui disponível para mais informações. A outra aberta aqui é o de cadeias agroindustriais sustentáveis. Esse edital ele tem bastante edital, salvo engano, na fila. Eu estou até vendo aqui na minha tela anexa, cerca de 37 editais já estão na fila para análise. Ele é um edital bastante interessante. Ele tem inclusive uma linha para a área agrícola, de segurança alimentar. Então, vai também para a parte do agronegócio e também na parte de inovação em alimentos, indústria têxtil também e assim por diante. Ok? Pode passar. Nós temos um edital de saúde em empresas. Esse edital especificamente, ele também tem bastante propostas na fila, em avaliação, mas ainda sem nenhuma proposta aprovada. E todas as propostas elas foram indeferidas ali naquela etapa de mérito. E ele tem bastante linhas temáticas, né? Ele vai desde o desenvolvimento de insumos farmacêuticos até produtos biológicos, pesquisa clínica, desenvolvimento de produtos inovadores. Tem também a parte de desenvolvimento de terapias avançadas, dispositivos médicos e assim por diante. Esse edital é um edital bastante interessante. Eu acho que o, o FAQ da FINEP é um dos mais diferentes, né, com relação aos demais, porque existem perguntas que pessoas mais voltadas para a área, só farei do parênteses, não é minha área é engenharia elétrica, fala-se sobre perguntas dos pesquisadores, né, sobre pesquisa de animais, se é ou não é permitido dentro desse edital, né, dentro dessa linha de saúde de empresas. Então, é um edital que, inclusive, o FAQ é bastante interessante para que a gente já vai tirando. E só falando sobre perguntas, né, a FINEP ela é bastante feliz também em responder o FAQ dos pesquisadores. Nós temos tido um ótimo relacionamento e eu imagino que tenha sido assim com todos que a procuram. Esse outro edital aqui de base industrial e da defesa, ele é o único que teve já um edital aprovado de 25 milhões, algo em torno disso. Então, a única empresa que conseguiu efetivamente ter parte aqui. Então, desse valor do total da chamada de 300, nós já temos ali, hoje disponível, né? 275. Ele vai desde defesa nacional, sustentabilidade econômica, a abertura é somente em 2 editais. Então, assim como a maior parte, pode ser que seja interessante a gente, de fato, ter uma equipe multidisciplinar. Então, quem tem trabalhado nessa área e já tem isso como visão, por favor, novamente, o formulário está aqui disponível para que vocês consigam nos contactar. Ok? Ok? Pode passar? Os outros dois, o de mobilidade sustentável. O de mobilidade sustentável, ele tem poucos na fila de avaliação. São 9 que hoje estão ainda para serem avaliados, desconsiderando o último resultado. Mas eles têm áreas temáticas muito bem divididas e eles têm esse apelo de sustentabilidade, de redução de emissão de O2. Então, aqui a gente tem a possibilidade de eletrificação, né? Falando de mobilidade, né? Aérea, aquaviária, metroferroviária e micromobilidade. É um edital bastante interessante e tem aí em torno de 120 milhões disponíveis. A de semicondutores, ele é um edital peculiar também. Nós só temos uma proposta em avaliação. Então, até agora, né, apenas uma empresa ela propôs para esse edital. Então, temos aí, considerando o resultado deste mês, né, temos uma área que a gente pode explorar. E as linhas temáticas, elas são bem interessantes, né? Semicondutores, front-end, né, e o back-end. Então, o pessoal de computação aqui tem uma oportunidade imensa de convidar uma empresa, de encontrar uma empresa, de nos contactar para que a gente consiga uma submissão nesse edital, ok? Acho que estamos chegando ao último, que é o de tecnologias digitais. Esse tem uma fila de 38 propostas em avaliação.
mas enfim, até agora 5 foram indeferidas, né, avaliadas indeferidas, e eu entendo a fila grande porque realmente nós estamos indo aqui para o campo de IA, que tem sido um assunto bastante trabalhado e discutido nos últimos meses. Então, ele traz aqui 5 áreas de pesquisa diferentes, é, e, e, e ao mesmo tempo, né, quando a gente vai ler o anexo 1 da chamada, a gente vê que o detalhe ali nos faz, inclusive, ter aqui a possibilidade de trazer várias empresas no campo de tecnologia, né? Lembrando que startups, elas não são inelegíveis para esse tipo de chamada. Então, a gente pode, inclusive, trazer desde que seja possível cumprir com todos aqueles requisitos dentro da chamada, que a gente já tem uma ciência. E o valor total disponibilizado também é bem interessante, de 300 milhões. E há uma divisão entre essas linhas temáticas para esse valor aqui colocado. Eu havia falado 5, mas na verdade são 6, né? O último é ali modelos de IA generativa. Ok? Nós trouxemos outros 2 editais, mas são editais que esse sim tem um prazo um pouquinho mais curto. Esse, por exemplo, ele foi aberto ali no mês de março e ele se encerra aqui em junho. É um edital que ele é para ICTs, então, diferente dos demais, não há necessidade de envolvimento de uma empresa, né? Quem submete é a ICT, e sendo um edital de agricultura familiar, ele também traz algumas linhas de pesquisas. O valor total da chamada é de 150 milhões, então, com valores de projetos variando entre 3 e 7 milhões, é um bom valor disponível. E a gente sabe que em rede a gente pode acessar por meio dessas linhas. Esse edital, ele é bastante interessante, né, dentro do nosso cenário atual da agricultura familiar. E também vocês podem preencher o formulário aqui disponível para que a gente consiga ajudá-los aqui nessa submissão de propostas. Ok? Por fim, nós trouxemos o Procel, o espaço E3, né, de energia, educação e eficiência. Esse edital também tem um prazo mais curto, não é de fluxo contínuo, ele está ali para o dia 18 de junho, mas ele é interessante porque o escopo da proposta é justamente essa criação de espaços expositivos, educativos, em centros culturais, museus, espaços de ciência ou biblioteca. Então, nós, como ICT, a gente também gostaria de divulgar em rede para que possamos ajudá-los a esse tipo de financiamento. Está disponível, né, o valor total da chamada é de 15 milhões, mas como os valores dos projetos eles têm esse intervalo de 300 a 3 milhões, né, de 300 mil a 3 milhões, a gente acredita que mais oportunidades elas poderão ser selecionadas desde que estejam aderentes às necessidades do edital. Ok? Chegamos ao fim, esse é o último slide do nosso Conecta, do nosso segundo ciclo, desde 2026. A gente colocou aqui novamente o QR Code na expectativa de que vocês preencham, de que vocês entrem em contato conosco. Como o professor Tasso comentou ali no início, nós não conseguimos falar sobre todas as oportunidades, então nós temos um boletim de oportunidades no qual nós divulgamos bolsas de pesquisa individual, nós divulgamos oportunidades internacionais, divulgamos outras oportunidades CNPq, CAPES. Nós trazemos todo esse viés, né, tanto no âmbito nacional e internacional, para que a nossa rede ela tenha uma visão geral das oportunidades abertas. Então, preencham o formulário, façam com que os contatos de vocês cheguem até nós, para que a gente consiga distribuir esses documentos, para que a gente consiga fazer com que vocês tenham acesso a essa informação, tenham acesso a esses editais e que vocês e os seus grupos de pesquisa consigam ter acesso a esses financiamentos. Então, eu quero agradecer a todos e nos vemos no próximo ciclo. Já temos data definida, mas eu acho que a gente divulga ali por e-mail para vocês. E muito obrigada, pessoal. Até mais.